E aí, curtiu o último episódio de The Last of Us? Aconteceu muita coisa do que eu falei nesse último episódio. E assim, pra mim é o melhor episódio dessa temporada. A diretora Nina Lopes consegue pegar todos os elementos que foram colocados nessa segunda temporada e encaixá-los aqui da melhor forma. Ela consegue resolver o problema do Tommy, consegue exaltar a morte do Jesse, consegue colocar a Ellie ali da forma que ela é, burra, e dá a entender aí que a gente vai ter muito da Abby na terceira temporada de The Last of Us, que vai ser uma temporada focada nela, já que o próprio Neil Druckmann falou que serão 4 temporadas para finalizar essa série. Eu não vou me basear nos games, porque a gente já viu que aqui a gente tem uma diferença enorme dos games para o live action. Então, eu vou me basear nesse último episódio, que eu acredito que é o melhor da série, como o melhor episódio baseado na série, porque esquece, jogo aqui a gente só tem referências agora. Vem comigo, meus quesitos, mas antes se inscreve no canal, ativa as notificações aí e bora pro vídeo. E vamos começar pelo Jesse. O Jesse, ele tem muito destaque aqui, porque a gente já sabe no final das contas qual será o fim dele, e ele todo momento fala, olha, eu não queria estar aqui, eu não quero estar aqui, a culpa de eu estar aqui é por você. E é até triste, porque ele descobrindo ali que a Dina está grávida dele, o episódio ele consegue focar bem assim, o que eles fizeram com o Jesse, dando esse contexto maior pra ele, porque, cara, o cara ia morrer, né? E no final das contas a gente tem o fim dele. Eu acho que a diretora acerta aqui em dar esse enredo maior e mostrar mais da imponência do Jesse com a Ellie, porque no jogo é o contrário, né? No jogo é a Ellie que auxilia o Jesse aqui. E aqui a gente viu que teve um sentido diferente e funcionou pra mim. Também temos a Dina descobrindo o que o Joel fez, todo o massacre que ele fez ali, descobrindo que a Ellie sabia de tudo aquilo. E assim, é o ponto inicial para Ellie e a Dina voltarem para Jackson, porque a Dina já fala, vamos ter que voltar para Jackson, porque antes ela não sabia exatamente o que tinha acontecido, ela descobriu, então faz uma ligação ali com o jogo, de a Dina, ela querer viver a vida dela junto com a Ellie lá em Jackson, e aí a gente sabe, né, que o Tommy, a Abby e a Ellie vão voltar para Jackson de uma forma muito triste, mas vão voltar. Nesse episódio aqui a gente tem muitas pontas soltas, a gente tem muita coisa que vai ser desenvolvida na próxima temporada, porque como eu falei, né, vão ser 4 temporadas, a próxima temporada é uma temporada focada somente na Abby, em tudo que vai acontecer com ela, a transformação que ela tem, e assim, nesse episódio a gente viu, vai ter a Guerra dos Lobos com o Serafita, a Soldado Parker, que a gente viu lá perdendo o filho dela para os esporos, a série vai dar uma importância maior para ela dentro da guerra dos Serafitas com os lobos, porque o próprio Isaac, ele já contextualiza ali o fato de ele ter uma confiança plena na Abby, né, de ela ser a líder ali. Eu acho que quem vai ser a líder ali vai ser a Soldado Parker, que perdeu o filho dela. A Abby, de certa forma, ela vai estar se concentrando em resgatar, em salvar os filhos dela ali, os Serafitas ali, as crianças, tanto a Yara quanto o Levi. E uma coisa boa aqui é que a gente viu o Tommy em ação, o rádio tocando, falando que tem um sniper lá atirando para todo lado, e que bom que essa diretora ela consegue unir tudo isso, tudo que a gente queria saber. Ele fez o massacre dele, se ele estivesse mais na série com certeza ia ser melhor, mas a gente tem que viver de migalhas muitas vezes nessa série aqui de The Last of Us, porém a gente vai ver o embate ele acabando com os amigos dela, incluindo um dos melhores amigos, que é ali o Manny, que ele dá um tiro ali no Manny. Então tem muitas coisas aqui que foram bem construídas nesse último episódio. E assim, no momento que a Ellie e o Jesse decidem se separar, a gente vê um pouco do que a gente queria ver mais da Ellie, né? Ela falando ali que o Joel era a comunidade dela. Eu acho que foi uma das melhores partes. Toda essa euforia da Ellie aí era o que a gente queria ter visto muito lá atrás, né? Toda hora ela explodindo aqui de nervoso por conta das pessoas não entender o fato de ela querer essa vingança. E aqui a gente teve um resuminho aqui do que poderia termos visto nos episódios anteriores, mas pra mim funcionou. A gente tem a Ellie indo para o aquário e aquela coisa, né? Tem muita coisa acontecendo aqui. A gente vê ela olhando lá o Isaac indo para a Guerra dos Serafitas, então nessa Guerra dos Serafitas tá acontecendo muitas coisas, mas o grande fato aqui é que eles
incluíram uma cena importante para o final da série em si, que é o momento que capturada pelos Serafitas. Por quê? Eu acho que é para ter esse embate. Ela vendo que os Serafitas, mesmo crianças, eles seguem um padrão, eles seguem uma religião, e isso faz com que eles não tenham humanidade de certa forma. Essa cena foi importante. Por quê? Primeiro, porque eles não mataram a Ellie ali no momento que eles tinham oportunidade. Eles fazem parte de uma seita, né, de uma religião. Então eles tinham que fazer todo aquele ritual, consagrar ela para depois finalizar ela. Mas como estava acontecendo a guerra ali, o Isaac provavelmente também chegou, eles deixam ela ali porque eles não têm um objetivo fixo na pessoa, eles têm que fazer o ritual e não aconteceu isso e ela acabou sendo salva. E esse detalhe faz completa ligação com a discussão que ela teve lá com o Jesse, falando que o Jesse deixou uma criança ser morta e ele falou que aquela guerra não era deles. Bom, eu acredito que esse ponto, essa cena não foi colocada por acaso, porque a gente sabe que no finalzinho, quando a Abby tá lá com o Levi, a Ellie, ela tem uma dó, ela tem uma compaixão por aquela criança que ela vê que a Abby está segurando. E eu tô achando que a série vai fazer diferente, porque agora ela tem um ranço maior contra os Serafitas. Então o final de The Last of Us pode ser modificado apenas por essa cena aqui, desse garotinho decretando a morte dela. Imagine se ela não liga para o Levi, que acontece no jogo, e ela acaba com os dois, tanto com a Abby quanto com o Levi. Eu acho que seria um final esplêndido, assim, porque uma coisa que eu tenho a dizer pra vocês, essa Ellie aqui é completamente diferente da Ellie do jogo. Ela não mede as suas consequências e isso pode ser algo completamente destoante lá do jogo, porque todo mundo ficou revoltado porque a Ellie não finaliza a Abby no final do jogo. Aqui pode acontecer diferente. Aí nós temos a Ellie chegando no aquário. E cara, tem também muita coisa escondida ali, né? O ponto que ela vê, o sangue, o vidro, provavelmente eles já fizeram a cirurgia ali da irmã do Levi, e eu acho que tá tudo sendo construído para a terceira temporada, que eu acho que, primeiro, a gente vai se apegar muito mais a Abby do que a Ellie, porque, cara, de fato, a personagem, a atriz que interpreta a Abby, ela é muito mais carismática do que a Bella Ramsey, e esse é um problema grande aqui, porque no jogo a gente só não se apega a Abby porque a Ellie é muito poderosa em cena. E aqui não, a Bella Ramsey é uma adolescente que você não tem tanto apego por ela porque ela não foi tão bem construída assim na série. Esse é o fato. E a história dela no jogo também conquista, pelo fato de ela deixar tudo e querer salvar uma pessoa inocente ali. Vai ser complicado aí na terceira temporada e arriscado se eles focarem só na Abby. E aí voltamos na diretora. A Nina, ela pegou todos os elementos que a série fez, transformação dessa Ellie, e mostrou pra gente aqui que a Ellie é imatura, a Ellie, ela não sabe de muita coisa, a Ellie é burra, cara, não saber cortar na transversal, ela ficar desesperada ali, ela não tem sangue frio, ela só age por instinto, e a diretora, ela joga isso na nossa cara, a partir do momento ali que acontece a cena pra mim, que foi uma das melhores cenas desse episódio, a Mel morrendo ali nos braços da Ellie, porque ela não sabia fazer absolutamente nada. E depois disso ela é salva ali pelo Tommy e pelo Jesse, vão lá para o teatro e a gente vê também que a diretora se preocupa aqui com o Tommy, né, falando que ele não liga aí pra esses caras que a Ellie finalizou. Tipo assim, o Tommy lá dos primeiros episódios, tomando uma cervejinha aqui, não existe no final dessa temporada. Aqui ele tá encarnado na vingança também. Tipo, cara, ele sumiu por uns dias, mas ele sumiu e fez a festa em 2 dias. Como isso aqui, a construção do Tommy, mesmo sendo em background aqui, foi muito melhor do que ele foi apresentado na temporada toda para nós. E provavelmente esse confronto dele e toda a história dele vai ser mostrada na próxima temporada. E aí nós temos, né, o Jesse ali, ele contando que ele que fez o Tommy ir até o aquário, e a gente escuta o Tommy lá na frente sendo abordado pela Abby. E cara, quem jogou o jogo já sabe tudo que vai acontecer. Eu me assustei quando eu joguei o jogo. A morte do Jesse, ela é tão impactante, ele morre exatamente daquele jeito. Ele abre a porta, toma o tiro e você fica, não, ele morreu. Porque o jogo tem muito disso, né? Colocar essas mortes
de personagens que poderiam ser importantes, morreu. Ele é uma pessoa comum, pode morrer a qualquer momento. E também a gente tem ali o Blackout no momento que a Abby dá o tiro. E o que acontece a partir desse momento? Esse momento aqui é exatamente o momento onde o Tommy, ele impede ali a Abby de atirar na Ellie, e aí depois disso a Ellie vai pra cima da Abby. Porém, o massacre tá pronto aqui, né? O massacre foi contemplado, porque mesmo a Abby não tendo aquele porte físico, eu acho que ela é superior a Ellie ali e ela vai dar o mesmo pau que ela deu lá no jogo. Ela vai bagaçar a Ellie e eu acho que também nós vamos ter a cena ali que a Dina é quase finalizada pela Abby e o Levi salva elas, né? Falando que, ó, não faz isso, porque acho que essa terceira temporada vai mostrar todo esse enredo aí da ligação deles, como eles se tornam próximos, mas assim, cara, eu gostei muito desse episódio, gostei de tudo que eles fizeram aqui. A minha preocupação no momento é se a Abby vai ser mais adorada do que a Ellie na série, porque de fato tem essa possibilidade, e se isso acontecer é por conta do erro das escolhas dessa segunda temporada. E como eu disse, tendo em vista o que a gente viu nessa segunda temporada, esse episódio aqui, ele é um episódio muito bom, esquecendo, claro, tudo que o jogo quer nos passar, que não dá nem para comparar mais o jogo com a série. A Ellie é completamente diferente, essa Ellie não é a mesma Ellie do jogo. Esse episódio ele é muito bem dirigido porque ele fecha todas as lacunas aí que foram colocadas no decorrer dessa segunda temporada, e esse episódio entrega personagens bons, os quais a gente sabe o potencial dele. O Tommy aqui foi entregado de uma forma esplêndida, né? A Abby chegando em ação, a morte do Jesse tendo um contexto maior ainda, porque é bem provável que agora os três voltem para casa, para Jackson, e a Ellie, ela tem um remorso ainda maior, né? Porque ela perdeu o Joel e foi responsável, mais ou menos, pela morte do Jesse, e isso pode fazer culminar ela voltar lá e se vingar da Ellie. E uma coisa que eu tô esquecendo de falar em todos os outros vídeos é que provavelmente quem vai fazer a Ellie voltar para se vingar da Abby vai ser a Gale, não vai ser o Tommy, como acontece no jogo. E o Tommy vai lá na casa da Ellie e insiste para ela completar a vingança dela porque ele tá inativo. Eu acho que quem vai fazer isso aqui vai ser a Gale, porque senão eu não vejo motivo nenhum da Gale ser incluída nesse núcleo, né? Ter um desenvolvimento maior. Eu acho que a Gale, numa sessão de psicóloga ali, vai falar, vai lá e termina o que a sua vontade, o que o seu desejo quer. E aí sim, a Ellie vai lá e vai finalizar com a Abby, porque eu acho que a série vai tomar um caminho completamente diferente. No jogo, o que acontece? Quando a Ellie ela vai lá confrontar a Abby, é porque ela já tá na mão de outras pessoas, de um outro grupo. E se a Abby estiver na mão dos lobos, vai que os lobos conseguiram vencer os Serafitas na série, e quem é o novo líder aí dos lobos é a soldada Parker. E aí a gente tem a junção, né, da Ellie matando a soldado Parker, e como a gente viu que a série tá disposta a ser diferente do jogo, isso daqui casa muito bem. Mas aí é com você, meus quesitos. Me diga aí, você gostou desse último episódio de The Last of Us? Não vamos considerar o jogo, vamos considerar apenas essa segunda temporada, porque se a gente for comparar o jogo é injusto até. Eu gostei muito desse episódio, falei que era 10 de 10 porque ele consegue fechar essas lacunas, mas deixa aí seu comentário se você concorda comigo, né? Em tudo isso que eu falei, já aproveita aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para assim que sair vídeo novo aí a gente vir conversar, e é bem provável que eu faça 1 ou 2 vídeos aqui ainda falando sobre The Last of Us, que a gente pode ter uma terceira temporada só ano que vem e uma quarta aí para fechar a série. E é claro, meus quesitos, que eu espero vocês em um próximo vídeo, viu? Fui!